Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos em mais um Desvendando Investimentos. Terceiro trimestre de 2024 da carteira. Vídeo 72, gravado no fim de semana de 18 de outubro. Recadinhos iniciais. Este estudo não é uma recomendação, esse vídeo não é patrocinado e, se possível, deixa gente bonito no YouTube aí, pessoal. Você já viu a descrição desse vídeo? Na parte de comentários eu costumo botar os tópicos que foram relevantes na nossa discussão de hoje. Se você desejar um certificado de extensão do Instituto Federal, certificado gratuito, tem o primeiro vídeo descrevendo como você pode se matricular num. E depois eu deixo a playlist dos nossos vídeos, gravados inclusive desde o começo da nossa aventura nesse processo de criar uma carteira pública de investimentos. Perguntas sobre outras estratégias. Pessoal, eu tenho sido questionado por alguns dos meus alunos e das pessoas que me acompanham por que eu não faço trade na carteira, por que eu não uso derivativos ou por que eu não aplico em outros investimentos. Então vamos lá responder cada uma dessas perguntas com bastante calma. Trade, pessoal, significa compra e venda de ações para você tentar ter lucro rápido. Pessoal, isso é um procedimento de alto risco, exige dedicação, pode dar lucro, mas pode dar prejuízo também. E não é adequado para qualquer perfil. Então não é o objetivo dessa carteira, que é para apresentar às pessoas como podem começar a ganhar dinheiro na bolsa. Por que eu não uso derivativos? Pessoal, derivativos são instrumentos financeiros que dependem de outros ativos. O pessoal também chama de dividendos sintéticos. Vocês já podem ter escutado falar de opções, put e call. Na verdade, é uma outra forma de trade, onde você conta com valores futuros das ações ou dos títulos que você está se preocupando em investir. Por que eu não aplico em outros investimentos? Pessoal, que outros investimentos nós temos? Por exemplo, renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, ou multimercado, fundos multimercados muito comuns em papéis de previdência privada. Também temos renda variável, commodities, FDICs e outros fundos diversos. E mais arriscado ainda, nós temos criptomoedas, startups, imóveis. Você pode querer fazer, por exemplo, compra de imóvel em leilão para ganhar dinheiro, enfim. Gente, eu escolhi dois ativos aqui, ações e fundos imobiliários, para o nosso estudo. É uma carteira com o objetivo de preparar uma forma previdenciária, ou seja, completar o que eventualmente a pessoa vai ter na aposentadoria com o INSS. Então é um estudo e, sendo estudo, as condições de contorno são essas que eu mencionei. Investimentos do mês de setembro de 2024. Essas foram as ordens que foram executadas nesse mês. Para simplificar, vamos olhar aqui no nosso controle mais direto. Comprei 6 cotas de SNEG 11 e 12 cotas de AGRX 11. Por que eu fiz isso? Se nós olharmos na porcentagem, é a fatia de menor porcentagem da nossa carteira. Depois eu comprei 7 ações de BBDC3 do Banco Bradesco e 22 ações do Banco do Brasil. Por que eu fiz essas compras? Eu achei que a Datacom do Banco do Brasil e depois a do Bradesco era interessante investir neles. Ironicamente, eu acabei comprando mais ações na porcentagem da carteira com maior valor. Com isso, atingi 10,15% da carteira. E também comprei uma ação de Sanepar 4, porque era mais barata e o troquinho que sobrou. Resultados da carteira no mês. Observando graficamente a B3, e como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar o índice IBOV no aplicativo TradingView que a gente consegue ver na internet. Então, se nós pegarmos o dia 17 de junho de 2024, a cotação do IBOV estava em 119.077,54. Se nós olharmos no dia 28 de agosto, a cotação saltou para 137.241,15. E aí, se nós olharmos na sexta-feira passada, dia 18 de outubro, a cotação desceu para 130.515,85. Na prática, o que aconteceu? Nós tivemos uma alta do IBOV e nós tivemos uma queda do IBOV.
Razão por que isso aconteceu, a gente pode olhar os noticiários, o mercado, enfim, existe todo um conjunto de situações aí, mas o Ibov representa o conjunto de ações da nossa carteira, da B3. Muito bem, olhando o nosso resumo, basicamente, como é que nós estamos com a nossa carteira? R$61 mil aproximadamente, 53,9%, 54% da carteira está investida em ações. 52.288, aproximadamente 46% da carteira, está investida em fundos imobiliários. E o que nós tivemos de novidade esse mês? Nós aplicamos um pouco mais de R$800 na carteira. Qual foi a aplicação? De onde ela veio? Ela veio do que rendeu na própria carteira. Esse mês eu praticamente não fiz aporte. Ou seja, a carteira rendeu R$ 816,16, sendo que R$ 268,34 foi rendimento de ações e R$ 547,82 rendimentos de fundos imobiliários. Isso, na prática, rendeu 0,67% do que estava investido na carteira. Agora, se a gente olhar o total da carteira esse mês, que é R$ 113.343,13, no dia 10 de outubro, e nós olharmos dia 10 de setembro, o total era R$ 121.476,76. Ou seja, a variação que nós tivemos foi negativa. A carteira valia mais no mês passado que esse mês, no dia 10 do mês passado, em relação ao dia 10 desse mês. Ou seja, se a gente olhar patrimonialmente, a minha carteira perdeu o valor de R$ 9.800 aproximadamente. Isso representa uma queda de menos 8%. Eu tive um prejuízo de 8% no valor da carteira? Sim. É motivo para ficar desesperado? Calma. Se nós olharmos os nossos ativos na carteira, a quantidade de ações, a quantidade de cotas de fundos imobiliários, nós pensamos, por que eu vou fazer isso? Porque cada papel desses, cada ativo desse é como se fosse uma árvorezinha de dinheiro que vai render algo para mim. Esse mês, nós aumentamos 48 papéis na carteira. De onde vieram esses 48 papéis? Foi dinheiro que nós reinvestimos, do próprio rendimento da carteira. Bom, isso significa que agora eu tenho 4.051 ativos nessa carteira. Isso representa aproximadamente 4,05% da nossa meta. Qual é a nossa meta? Eu quero ter 100 mil ativos nessa carteira. Mas por que 100 mil ativos? Se a gente olhar as nossas metas, que nós comentamos no vídeo anterior, o professor Vicente recomenda 100 mil ações ou cotas de fundos imobiliários para a pessoa poder se aposentar. Então essa é a nossa meta. Agora, se a gente olhar o nosso controle geral, na coluna de valorização, é meio frustrante ver tanto númerozinho vermelho, né? Ou seja, a variação negativa da nossa carteira. Agora, se a gente pensar em outra meta nossa, que era que o Barsi falou, exorciza o patrimônio. Por que ele fala isso? Porque é para a gente olhar na coluna de rendimento. Olha só, desde que nós começamos, todos os meses tivemos algum rendimento. E aí a gente cai na recomendação do professor Mira, ou seja, a regra 200. Eu ter 200 vezes investido o valor da minha necessidade mensal. Raio-X da carteira. Bom, então agora a gente tem esse controle bem bacana aí, onde a gente vê fundos imobiliários e ações em relação ao que nós temos e ao que nós queremos ter. E nessa parte aqui de cima, nós temos uma espécie de mapa do que rendeu mensalmente cada fundo imobiliário. Olhando um pouquinho mais de perto, nós podemos ver que em janeiro a somatória dos fundos rendeu R$ 426,18, em fevereiro rendeu R$ 414,43, em março rendeu R$ 416,98, em abril R$ 410,66, em maio R$ 423,77, em junho R$ 546,66, em julho R$ 602,36, em agosto R$ 545,80 e nesse mês de setembro R$ 547,82. Veja que, apesar de haver uma pequena oscilação,
basicamente o rendimento de fundos imobiliários é constante mês a mês. E nessa parte do nosso mapa de dividendos, nós vamos ver o que rendeu em termos de juros, JCP e dividendos de ações. Então, se nós olharmos no mês de janeiro, rendeu R$ 200,78 de ações, que somado com fundos imobiliários, deu R$ 626,96 para a carteira. Em fevereiro, as ações renderam R$ 130,66, que somados deu R$ 545,09 no mês de fevereiro. Em março, as ações renderam R$ 352,95, somados com fundos imobiliários, tivemos R$ 759,93. Em abril, a carteira de ações rendeu R$ 119,81, somados com fundos imobiliários, R$ 530,47. Em maio, a parte de ações rendeu R$ 701,41 e, somados com fundos imobiliários, deu R$ 1.125,18. No mês seguinte, rendeu R$ 826,45 a parte de ações, somados com fundos imobiliários, deu R$ 1.373,11. Em julho, as ações renderam R$ 125,93, somados com fundos imobiliários, deu R$ 728,29. Em agosto, as ações renderam R$ 469,43, somados deu R$ 1.015,23. E nesse último mês de setembro, as ações renderam R$ 268,34, somado de R$ 816,16. Então, nós podemos ver que agora temos o terceiro trimestre completado. Então, o primeiro trimestre, o resultado final deu R$ 1.931,98, sendo que de fundos imobiliários tivemos R$ 1.257,59 e ações R$ 674,39. No segundo trimestre, o total deu R$ 3.028,76, sendo que R$ 1.381 de fundos imobiliários e R$ 1.647,67 de ações. E no terceiro trimestre, nós tivemos R$ 2.559,68 como resultado, fundos imobiliários R$ 1.695,98 e ações R$ 863,70. Conclusão. Continuamos com as nossas metas. Vamos exorcizar o patrimônio, queremos 100 mil ações ou cotas e o valor da carteira deve atingir 200 vezes o gasto mensal. Será que a gente vai conseguir, pessoal? Vamos ver. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, por favor, curta, comenta. Deixa um joinha aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau!